Inteligência de vendas tem 5 coisas que eu acredito que é a receita mais poderosa para qualquer pessoa, qualquer empresa ter sucesso em vendas. A primeira coisa são 5 inteligências. É a inteligência comportamental, que é a identidade, é o perfil comportamental do vendedor, do líder e do dono da empresa. As 5 inteligências, ela ocupa 3 camadas. Ela ocupa a camada estratégica da empresa, ela ocupa a camada tática e ela ocupa a camada operacional também. Então, quando eu quero ter uma empresa, um time, um líder que performa muito em vendas, eu preciso embutir neles 5 inteligências. A primeira é a inteligência comportamental. É fazer essas pessoas saberem quem elas são, quais são as habilidades delas, o que elas precisam ser desenvolvidas de forma individual. Não adianta eu treinar um time e o dono da empresa tá completamente desalinhado com a própria identidade dele, com as competências que ele nem sabe que tem. Ele vai fazendo, ele tá no automático, ele tem 1 milhão de responsabilidades nas costas, diversas famílias que dependem dele, ele vive na pressão do como fazer. Mas quantas vezes ele para entender quais são as forças dele, onde ele é realmente bom, qual que é o pareto do pareto dele. Certo. Então, a inteligência comportamental, através de neurociência e de softwares que a gente tem de análise de perfil, a gente consegue identificar isso, do líder, do dono e do vendedor. Depois disso, entra para a segunda camada, que é a inteligência emocional. A inteligência comportamental é quem as pessoas são. A inteligência emocional é como elas lidam com as coisas da vida. E a forma como elas lidam com as coisas da vida determina demais o resultado delas. Porque o seu sucesso, Joel, não é só com base naquilo que você sabe, é a forma como você lida com as coisas. E eu fico muito atenta, a gente convive muito perto, né? E eu fico prestando atenção em como você lida com as coisas, como você ressignifica as coisas, como você lida com os problemas, como você lida com as coisas que acontecem, as positivas, como você lida com as honras que você recebe. Então, a inteligência emocional é a forma como a gente escolhe lidar com os variáveis tipos de situações que acontecem com a gente. Eu preciso ensinar as pessoas a saber lidar com as coisas. Elas não sabem. Eu preciso ensinar o vendedor a saber lidar com as frustrações. Ele não sabe. Certo. Ele vai trazer aquela criança da infância toda frustrada. Ele não vai saber lidar com isso. Então, a inteligência emocional do vendedor, do líder comercial que quer liderar pessoas, às vezes ele é um mimado. Ele é um líder mimado. Ele não é um líder preparado emocionalmente para desenvolver pessoas, inclusive emocionalmente também. E o dono da empresa, às vezes, é um dono pitizento, que não tem maturidade emocional para lidar com os diferentes tipos de pessoas. Ele ocupa um lugar que não dá para ele direito de ter, fragilidade emocional no sentido de mau exemplo, entende? Fica desabafando o tempo todo e tal. Ridículo, não dá. Então, assim, a inteligência emocional, ela determina aonde as pessoas chegam. Então, a gente trabalha 5 inteligências emocionais de maneira muito estratégica, que é a autoconfiança. A autoconfiança vende tão bem quanto técnica. A autoconfiança, e isso é treinável. Eu concordo muito com isso. A autoconfiança vende. Vende tão bem quanto a técnica. Tão bem quanto técnica. Muito. Quer ver outra coisa? É autorresponsabilidade. Adorei. É a segunda inteligência. Autoconfiança vende. Autorresponsabilidade é o que faz a pessoa conseguir ser melhor, identificar, ser humilde para reconhecer as falhas dela. Depois vem a automotivação, que são os motivos fortes que ela tem que criar para ela mesma, para ela não desistir nos dias difíceis. Certo. E isso serve pro dono, pro líder e pro vendedor. Tudo isso que eu tô falando serve para as 3 camadas, tá? Depois vem antifragilidade, que é a capacidade de passar por desertos, por situações muito difíceis e sair mais forte dessas situações. Então, é antifragilidade. E a última coisa da inteligência emocional é o controle do ego. Porque uma vez que essa pessoa fica muito boa de vendas, o próximo tropeço que ela pode dar é começar a se achar demais. E aí eu tenho que ajudar ela a controlar o ego dela. Falar, cara, você tá muito bom, né? Você agora tem autoconhecimento, você tá bom de técnica de venda, você tá arrasando, você tá batendo meta, mas deixa eu te falar, você não é a última bolacha do pacote, você não é tudo isso. Então, cuidado com esse ego aí, vamos controlar esse ego. Então, a gente tenta mapear todas as possibilidades de fracasso que esse dono, esse líder e esse vendedor pode ter. Aí, a terceira inteligência é a inteligência técnica, que é assim, como que eu vendo? O cliente sentou na minha frente, o que eu faço? O que eu pergunto pra ele? Como que eu conduzo o meu processo? Qual que é o passo a passo de vendas? Eu posso fazer o passo 5 no 2? Não pode. Eu posso pular a etapa? Não pode. Pode ser que o seu processo... São 7 etapas do processo de vendas. A gente vai ter que fazer um outro podcast só pra falar dos 7 passos da venda, tá? Mas é poderosíssimo. Mas assim, se você fizer o passo 5 no 3, não vai dar certo. Você pode fazer um processo de venda de 10 minutos e você pode fazer um processo de venda de 6 meses. O que você não pode negligenciar os passos. Então, se for em 10 minutos, você vai ter que fazer os 7 passos em 10 minutos, mas você vai ter que fazer. Se for em 6 meses da negociação, você vai fazer os 7 passos em 6 meses, mas você vai ter que fazer. Então, essa é a inteligência técnica. Depois vem a penúltima inteligência, que é a estratégica. Sabe qual que é um desafio muito básico, Joel, de vendedores, líderes e donos? Eles não sabem estabelecer metas. Eles não sabem estabelecer rotinas produtivas de time, de venda, ritual, rotina. O que eu faço com o meu time segunda-feira, terça-feira? Que tipo de reunião eu posso fazer para fazer eles produzirem mais? Como que a gente define metas? Quais são os critérios que a gente usa? Como que a gente percorre essas metas? Como que a gente readequa essas metas ao longo do caminho? Como que a gente consegue aproveitar o máximo potencial que a gente tem para chegar no resultado que a gente determinou chegar? Então, a inteligência estratégica, ela traz uma visão de cima. Eu sou um dono, eu quero sair de um
faturamento de 10 milhões e chegar no faturamento de 40 milhões. Poxa, um crescimento relevante. Ok. Como é que você vai fazer isso? Ah, não sei, é porque a gente tá fazendo, né? A gente vai fazendo, todo mês a gente tá aumentando as vendas, tá bom, mas qual que é o plano? O que de fato você vai desenhar? Qual que é a sua estratégia para chegar nesse número? Então a gente tem vendedores bons, vendedores emocionalmente equilibrados, maduros, vendedores que têm técnica, mas são muito ruins de planejamento. Certo. São ruins de gestão do tempo. E eles se perdem. E eles não chegam onde eles poderiam chegar. E por fim, inteligência espiritual. Eu acredito que é uma das coisas mais poderosas que alguém pode desenvolver de forma intencional e que não tem nada a ver com religião, mas a inteligência espiritual, ela transcende a capacidade humana de realizar coisas grandiosas, mas usando aquilo que a pessoa sabe. Então, dentro da gente já tem muitas respostas, mas se a gente não tem sensibilidade espiritual para ser usado da forma mais profunda para realizar aquilo que a gente nasceu para realizar, a gente sempre vai ficar aquém de onde a gente podia chegar, a gente vai ficar sempre subaproveitado, sempre à margem de algo que poderia ser incrível, porque a sensibilidade espiritual, as avenidas espirituais, elas estão bloqueadas, elas estão limitadas, e a gente fica sempre na camada muito humana, muito da nossa visão pequena, sabe? Então a espiritualidade, a fé, Deus e o poder que tem os relacionamentos, principalmente da nossa família, eles são fundamentais para fazer a gente chegar a lugares assim inimagináveis, sabe?